Por um longo período, as pessoas tinham apenas uma pergunta sobre Marte: o que realmente existe em sua superfície? Antes, só podíamos observá-lo por telescópio a partir da Terra, e tudo o que víamos era apenas um pequeno ponto vermelho no céu. Mas agora, a situação é completamente diferente. Agora, existem espaçonaves orbitando Marte, e já há robôs exploradores percorrendo sua superfície. E por causa disso, sabemos mais sobre Marte do que sobre qualquer outro planeta além da Terra. Aos poucos, fomos descobrindo os enormes cânions que antigamente eram percorridos por água. Também já acompanhamos as tempestades de poeira gigantes que conseguem cobrir quase todo o planeta. E acima de tudo, já existem alguns sinais que mostram que possivelmente já houve vida em Marte, mesmo que tenha sido há muito, muito tempo. Mas o surpreendente é que, mesmo com tudo o que já aprendemos sobre ele, o planeta vermelho continua nos surpreendendo. E recentemente, o rover Perseverance da NASA detectou algo que eles realmente não esperavam. Na verdade, os cientistas quase perderam a esperança de encontrar isso. É um som muito fraco, um pequeno estalo, como o som de um alto-falante sendo desconectado do cabo. Cara. E de acordo com alguns pesquisadores, isso pode ser a primeira evidência de relâmpago em Marte. Um fenômeno que os cientistas procuram há décadas. Mesmo usando equipamentos especiais e várias missões do passado, ainda não havia evidências claras. Então a pergunta agora é: por que só agora eles ouviram isso? O que isso significa para Marte? E será que isso pode ter efeito nas futuras missões humanas? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Hoje vamos para Marte investigar um som muito pequeno, um som que quase passou despercebido, porque é possível que esse simples estalo seja a chave para entendermos como realmente funciona a atmosfera de Marte e como se formam as tempestades lá. E também porque a química de sua superfície é tão diferente. E se um dia será realmente seguro para os humanos caminharem lá? Em 1976, a NASA pousou com sucesso na superfície de Marte pela primeira vez, usando o módulo Viking 1. Poucos meses depois, o Viking 2 também chegou ao planeta. Essas duas missões foram as primeiras a fornecer imagens claras e em close-up, em cores, da superfície de Marte para a humanidade. E foi também a primeira vez que o mundo viu sua verdadeira aparência, um vasto deserto vermelho acastanhado, silencioso, empoeirado e coberto por um céu alaranjado. Desde então, várias missões espaciais enviaram módulos de pouso e veículos exploradores para Marte. Atualmente, ainda há 2 que estão ativos lá enquanto este vídeo está sendo feito. São eles o rover Curiosity e o rover Perseverance da NASA. E graças a esses 2 exploradores robóticos, nosso conhecimento sobre Marte aumentou muito. Descobrimos que, em algum momento, grandes partes do planeta estiveram cobertas por água líquida. Havia rios lá, havia lagos. Pode ter existido um oceano antigo, mas não é só isso. Os cientistas também descobriram que, até hoje, ainda existem grandes reservatórios de água em Marte. Só que essa água não é como a água aqui na Terra. A maior parte dela já está congelada e enterrada sob o solo, como gelo escondido sob uma grossa camada de poeira e pedras. E quanto mais estudamos Marte, mais misterioso ele se torna, mesmo assim. Enquanto os robôs exploradores continuam a percorrer Marte, eles já experimentaram muitos tipos de clima por lá. Às vezes, o sol é muito forte. Às vezes, quase não dá para enxergar ao redor por causa dos ventos fortes e das tempestades de poeira muito densas. Mas, em meio a tudo isso, há algo que realmente está ausente há muito tempo: relâmpago. Já vimos relâmpagos em vários planetas do Sistema Solar. Em 1979, a espaçonave Voyager 1 avistou pela primeira vez fortes clarões em Júpiter enquanto passava por lá. E nos anos seguintes, as evidências ficaram ainda mais claras quando a sonda Juno da NASA conseguiu capturar imagens muito próximas de uma tempestade de relâmpagos em Júpiter. Em Saturno, a situação é ainda mais intensa. Lá existem tempestades que chegam a milhares de quilômetros de extensão, e os relâmpagos lá
podem ser quase 10.000 vezes mais fortes do que os relâmpagos aqui na Terra. Em 2009, uma tempestade de raios gigantesca foi observada pela espaçonave Cassini em Saturno e durou quase 8 meses, mas em Marte não há nada disso. Durante muitos anos, por mais que os cientistas procurassem, não havia nenhuma evidência clara de relâmpagos até agora. E essa é uma descoberta enorme, porque o relâmpago não é apenas uma luz que aparece de repente no céu quando há uma tempestade. Na Terra, ele tem um papel muito importante na atmosfera do nosso planeta. Normalmente, o relâmpago se forma quando pequenas partículas de gelo colidem dentro das nuvens de tempestade. Quando isso acontece, as partículas ficam eletricamente carregadas. Algumas ficam positivas, outras ficam negativas. À medida que essa carga continua a aumentar, chega um ponto em que o ar entre a nuvem e o solo não consegue mais segurá-la, e é aí que ocorre uma descarga extremamente forte. O raio. E a energia que ele libera é extremamente quente. Em apenas um instante, o ar ao redor do raio aquece a mais de 27.000 graus Celsius. Isso é ainda mais quente do que a superfície do Sol. Por causa dessa energia extremamente poderosa, até as moléculas de nitrogênio e oxigênio na atmosfera se quebram. Depois elas se juntam novamente e formam o que chamamos de óxidos de nitrogênio. Quando isso se mistura com a água da chuva, cai no solo e serve como fertilizante natural para as plantas. Em outras palavras, os relâmpagos ajudam a manter o ecossistema da Terra vivo e saudável. Mas isso não é tudo o que eles fazem. Os relâmpagos também ajudam na formação do ozônio na atmosfera. E o ozônio é muito importante porque é uma das nossas proteções contra os perigosos raios UV do Sol. E não são só os raios UV que são perigosos vindos do espaço. A energia que o Sol libera é muito forte. Por isso, nunca é seguro olhar diretamente para ele só com os olhos. E este ano, com certeza, mais pessoas vão ficar tentadas a fazer isso. Porque no dia 12 de agosto vai acontecer um eclipse solar total que poderá ser visto em algumas partes da Islândia, Groenlândia, Rússia e Espanha. É um dos fenômenos mais incríveis e raros da natureza. Mesmo que você não esteja exatamente no caminho do eclipse total, ainda há lugares no leste dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa e norte da África, onde será possível ver uma grande parte do Sol sendo coberta pela Lua. É extremamente importante usar a proteção adequada ao observar um eclipse. Olhar diretamente para o Sol sem o equipamento certo pode causar danos permanentes aos olhos, mesmo assim. Segundo alguns cientistas, os raios podem ter tido papel importante no início da vida na Terra. Existem teorias que dizem que as fortes descargas elétricas na Terra primitiva podem ter ajudado na formação de moléculas orgânicas importantes, como RNA e aminoácidos. E essas moléculas são alguns dos blocos de construção mais importantes da vida. Então, na verdade, o relâmpago não é apenas uma luz ofuscante no céu. É uma das partes mais importantes dos sistemas naturais da Terra. E se o relâmpago é tão importante para a química da atmosfera aqui no nosso planeta, será que ele teria o mesmo papel em Marte? Mesmo assim, tem um grande problema. Marte não é como a Terra, Júpiter ou Saturno. Esses planetas têm atmosferas espessas e sistemas de tempestades enormes. Enquanto isso, a atmosfera de Marte é muito fina. Na verdade, ela é mais de 100 vezes mais fina do que a atmosfera da Terra. E por causa disso, é mais difícil formar o tipo normal de raio que vemos aqui no nosso planeta. Mas há uma coisa importante que os cientistas descobriram. Aparentemente, o raio não se forma apenas nas nuvens de tempestade. Aqui na Terra, há outra situação em que ocorre relâmpago dentro de erupções vulcânicas. Em 2023, um guia turístico na Guatemala conseguiu uma filmagem impressionante do vulcão Fuego. Enquanto o vulcão continuava em erupção, era possível ver fortes flashes de relâmpago dentro da própria nuvem espessa de cinzas. E o motivo disso é quase o mesmo que o do relâmpago comum. Enquanto as partículas de cinza e poeira giram e colidem dentro da nuvem vulcânica, elas acabam adquirindo uma carga elétrica. E quando a carga acumulada fica muito alta, ela libera um raio. E se tem uma coisa que não falta em Marte, é poeira. Os ventos em Marte são muito fortes e conseguem formar redemoinhos de poeira enormes,
que chegam a atingir até 19 quilômetros de altura, mas eles são mais altos que a maioria das montanhas da Terra. De acordo com algumas estimativas de cientistas, pode haver até 145 milhões de redemoinhos de poeira se movendo pela superfície de Marte em qualquer dia. E não é só isso. Também há tempestades de poeira gigantes em Marte que são enormes. Às vezes elas cobrem quase todo o planeta. No primeiro ano das missões Viking, em 1976, as duas sondas já avistaram duas tempestades globais de poeira. Elas se formam devido ao aquecimento sazonal de Marte. À medida que algumas partes do planeta esquentam, o ar quente sobe e cria sistemas de tempestades enormes, quase do tamanho de continentes. E às vezes, a cada 3 anos marcianos, o que equivale a aproximadamente 5,5 anos terrestres, essas tempestades se juntam até cobrirem todo o planeta. Até agora, os cientistas ainda não têm certeza do porquê há intervalos tão longos entre essas supertempestades. Mas existe uma teoria. Como a órbita de Marte é mais alongada que a da Terra, há épocas em que ele se aproxima mais do Sol. E quando é verão no hemisfério sul de Marte, o planeta recebe um calor mais intenso. Mesmo que o vento lá não seja tão forte quanto na Terra, chegando a quase 100 km por hora, isso já é suficiente porque o pó em Marte é extremamente fino. Quando esse pó flutua na atmosfera, ele quase bloqueia a luz do Sol. E isso é um grande problema para os rovers movidos à energia solar. Na verdade, em 10 de junho de 2018, uma tempestade global de poeira causou o fim da missão do rover Opportunity. Depois que o planeta inteiro foi coberto por uma espessa camada de poeira, ele nunca mais teve energia suficiente para acordar. E assim terminou uma das missões de rover mais importantes da história da exploração de Marte. Mas, embora isso seja uma má notícia para os planejadores da missão, aquela poeira girando é exatamente o tipo de condição que pode gerar relâmpagos. Por isso, por muitos anos, cientistas continuaram buscando isso. Durante 5 anos, a Mars Express, da Agência Espacial Europeia, tentou escanear as tempestades de poeira em Marte para procurar qualquer pequeno sinal de atividade elétrica. Mas eles não encontraram nada. A ESA também enviou o módulo Schiaparelli com um instrumento especial para medir a atividade elétrica na atmosfera de Marte, mas ele não conseguiu cumprir sua missão. Em outubro de 2016, enquanto se aproximava da superfície de Marte, ocorreu uma falha no software. O paraquedas foi liberado cedo demais e o módulo caiu na superfície do planeta. Mais tarde, a câmera HiRISE do orbitador de reconhecimento da NASA conseguiu capturar o próprio local do acidente a partir da órbita. Mas agora, depois de uma década de buscas, talvez finalmente tenham encontrado evidências de relâmpagos em Marte. O mais surpreendente é que isso nem era o que o rover Perseverance buscava. A principal função do instrumento SuperCam é estudar as rochas em Marte. Ele faz isso usando um laser. Ele dispara o laser nas rochas, depois analisa a luz e o som produzidos pela pequena explosão. Mas enquanto o microfone do SuperCam ouvia o som vindo das rochas, ele ouviu outra coisa, um estalo estranho. E no começo, os cientistas não tinham certeza do que eram aqueles pequenos estalos. Mas essa descoberta foi tão interessante que um grupo de pesquisadores de Marte, liderado por Baptiste Chide, do Instituto Francês de Pesquisa em Astrofísica e Planetologia, revisou cuidadosamente quase 45 meses de gravações do microfone do SuperCam. E depois de analisarem uma enorme quantidade de dados, eles encontraram 55 estalos acústicos em 2 anos marcianos. E o mais surpreendente é que a maioria desses sons aconteceu enquanto havia tempestades ou redemoinhos de poeira por perto. Conforme o estudo deles avançava, eles começaram a se perguntar: será que este é realmente o primeiro som de um raio em Marte? Ou será que existe outra explicação para esses sons misteriosos? Apesar disso, no artigo de pesquisa publicado na revista Nature em novembro de 2025, Baptiste Chide e sua equipe analisaram uma a uma todas as possíveis explicações para o som misterioso ouvido pelo rover Perseverance. Primeiro, eles pensaram que talvez o próprio rover tivesse causado a descarga elétrica. Pode ser que houvesse eletricidade estática ou ruído mecânico dos próprios equipamentos dele.
Mas quando eles compararam o som com todos os ruídos conhecidos do rover, não bateu. O estalo gravado pelo microfone da SuperCam era realmente diferente. Depois, eles tiveram outra teoria. Talvez um pequeno grão de poeira tenha atingido o microfone ou sua carcaça, causando o som de estalo. Isso seria possível. Mas tem um problema. O simples impacto de uma partícula de poeira não explica a interferência elétrica que acompanhou o som. Isso significa que realmente houve uma atividade elétrica. Então a equipe começou a pensar: como eles poderiam provar se o Perseverance realmente ouviu um raio? Foi então que o experimento deles ficou mais interessante. Em vez de apenas simulações de computador, eles tentaram reproduzir aqui na Terra as condições de uma tempestade de poeira em Marte. Eles usaram uma réplica do instrumento SuperCam. Depois, eles esfregaram partículas para gerar eletricidade estática. É quase igual ao que acontece com a poeira girando em Marte. Enquanto faziam isso, o microfone gravava os sons e os sinais elétricos gerados. E o resultado é praticamente igual ao sinal eletrônico. Esse é o pico que o rover Perseverance ouviu em Marte. Depois de analisar todos os dados, a equipe chegou a uma única conclusão. Segundo eles, a explicação mais provável para os 55 estalos misteriosos registrados pelo rover são descargas elétricas de relâmpagos em Marte. Mas a história não terminou aí. Em fevereiro de 2026, outro grupo de cientistas acrescentou novas evidências. Enquanto analisavam mais de uma década de dados da espaçonave Maven da NASA, ou Missão de Evolução da Atmosfera e Voláteis de Marte, eles notaram algo estranho, um sinal pequeno, mas muito importante. Eles o chamam de onda Whistler. Na Terra, ondas Whistler são sinais de rádio de baixa frequência que percorrem as linhas do campo magnético antes de sumirem gradualmente. Mas o mais importante sobre isso é a sua origem, porque, na maioria das vezes, as ondas Whistler estão diretamente conectadas à atividade de relâmpagos. Em outras palavras, é um sinal muito forte associado a relâmpagos. Cientistas já detectaram ondas Whistler em outros planetas como Júpiter, Saturno e Netuno. Todos esses planetas têm campos magnéticos fortes e tempestades elétricas na atmosfera. Mas em Marte, isso nunca tinha sido observado antes. E há uma razão para isso. Marte não tem uma magnetosfera global como a Terra ou Júpiter. Sua atividade interna no núcleo parou há bilhões de anos. Por isso, o campo magnético planetário dele também enfraqueceu. Mas isso não significa que Marte não tenha mais magnetismo. Ainda existem campos magnéticos crustais localizados em algumas partes de Marte. E segundo os cientistas, eles são mais fortes no hemisfério sul do planeta. Agora, os pesquisadores acreditam que é possível que as ondas Whistler passem por essas áreas quando há atividade semelhante a relâmpagos em Marte. E foi aí que tudo ficou ainda mais misterioso. Porque, se isso for verdade, com que frequência será que ocorrem relâmpagos em Marte? Até agora, de mais de 100 mil pontos de dados do Maven analisados, a equipe encontrou apenas uma onda Whistler na ionosfera de Marte. E ela durou apenas 0,4 segundos, muito curta, muito rápida e muito difícil de capturar. Cientistas afirmam que as condições para sua formação são extremamente específicas. Como os campos magnéticos de Marte são fracos e instáveis, a espaçonave Maven precisava estar exatamente no lugar certo e na hora certa para detectar a onda Whistler. E é quase impossível prever quando isso vai acontecer. Mas, segundo os pesquisadores, só porque é raro de ser visto, não significa que não exista. Na verdade, enquanto eles juntavam a descoberta da onda Whistler e os sons misteriosos registrados pelo rover Perseverance, eles ficaram ainda mais convencidos de que provavelmente há relâmpagos reais acontecendo em Marte. Segundo cientistas, o relâmpago em Marte deve ter aparência diferente do raio na Terra. Não são aqueles grandes relâmpagos que caem das nuvens para o solo. Eles se parecem mais com eletricidade estática. É como aquela pequena descarga elétrica que você sente quando anda de meias em um carpete e depois toca numa maçaneta de metal. É pequena, rápida, mas ainda assim tem carga elétrica. E como há tantas tempestades de poeira e redemoinhos de poeira acontecendo todos os dias em Marte, é possível que milhões dessas pequenas descargas elétricas estejam ocorrendo por todo o planeta. Isso é importante para entendermos Marte, pois a poeira carregada eletricamente é levada mais facilmente pelo vento.
também muda a forma como as partículas de poeira se agrupam enquanto voam pela atmosfera. Isso significa que os relâmpagos não são apenas resultado de uma situação climática. Isso pode explicar por que as tempestades lá ficam mais fortes e se espalham, mas há outra possibilidade ainda mais surpreendente. É possível que o relâmpago também seja a chave para resolver um dos maiores mistérios sobre Marte. Durante muitas décadas, os cientistas perceberam que Marte está cheio do que chamam de produtos químicos oxidantes. São substâncias altamente reativas que podem destruir ou alterar outras moléculas com as quais entram em contato. Isso tem sido detectado repetidamente no solo e na atmosfera de Marte, mas há muito tempo é um mistério como exatamente esses produtos químicos se formam. Agora, existe uma nova teoria. É possível que pequenas descargas elétricas dos relâmpagos marcianos sejam a peça que faltava do quebra-cabeça. Mesmo que os relâmpagos em Marte sejam mais fracos do que na Terra, sua energia ainda é suficiente para quebrar as moléculas e formar novos compostos químicos. Isso inclui o peróxido de hidrogênio e os percloratos, duas substâncias que existem em grande quantidade em Marte. E é aqui que a nossa busca por vida no planeta fica ainda mais complicada, porque esses oxidantes são extremamente agressivos para as moléculas orgânicas. Eles destroem rapidamente os vestígios químicos que possivelmente foram deixados por qualquer forma de vida que já tenha existido em Marte. Ou seja, mesmo que Marte tenha tido vida antiga, quase todas as evidências podem já ter sido apagadas da superfície. A atmosfera e o solo de Marte funcionam como um esterilizador natural. Ela vai apagando lentamente os vestígios de material orgânico ao longo de um período muito longo. Por isso, segundo os cientistas, se realmente quisermos encontrar evidências reais de vida em Marte, não basta procurar apenas na superfície. É preciso cavar mais fundo, abaixo do solo, dentro das rochas, ou nos sedimentos que estão enterrados há muito tempo e protegidos contra os oxidantes fortes. Essa é a maneira mais adequada e confiável de buscar sinais da primeira vida, caso tenha existido em Marte. No entanto, os pesquisadores alertam que os efeitos dos relâmpagos em Marte não param por aí. Há outro grande problema. E isso afeta diretamente o rover Perseverance e outras máquinas que atualmente estão operando na superfície de Marte. Porque quando a poeira está eletricamente carregada, ela fica muito grudenta. É como eletricidade estática. Se você já espalhou aquelas bolinhas de enchimento de puff ou pequenas bolas de isopor, sabe como é difícil tirá-las. Quando essas pequenas bolinhas se chocam, elas ficam carregadas estaticamente e, por causa disso, grudam nas mãos, roupas, vassouras, praticamente em tudo. É exatamente isso que acontece em Marte. Quando as partículas de poeira ficam carregadas, grudam facilmente nos robôs exploradores. Aos poucos, elas vão cobrindo os instrumentos, câmeras, sensores e principalmente os painéis solares. E isso é um grande problema porque a maioria dos módulos e robôs em Marte usa energia solar. Quando a poeira cobre os painéis solares, a energia que eles coletam do Sol vai diminuindo aos poucos, e às vezes eles acabam parando de funcionar completamente. Foi exatamente isso que aconteceu com o módulo InSight da NASA em dezembro de 2022. Devido à grande quantidade de poeira acumulada em seus painéis solares, ele acabou ficando sem energia, e depois disso nunca mais voltou a funcionar. Ele ficou ali, silencioso na superfície de Marte, mas apesar desse problema, as futuras missões para Marte continuam. Atualmente, a Agência Espacial Europeia está desenvolvendo o rover Rosalind Franklin, que está previsto para ser lançado em 2028. Enquanto isso, a ISRO da Índia também está desenvolvendo sua própria missão para Marte. Chamada de Mars Lander Mission ou Mangalyaan 2, ela está planejada para ser enviada a Marte em 2030, mas o mais empolgante de tudo isso ainda está por vir. É possível que, nos próximos anos, não sejam apenas robôs na superfície de Marte, porque tanto a NASA quanto a SpaceX têm grandes planos de enviar pessoas para Marte na próxima década. Na verdade, de acordo com os planos da SpaceX, eles pretendem enviar as primeiras Starships para Marte por volta de 2026. Agora, a pergunta é: isso é perigoso para os futuros astronautas? Mas há uma boa notícia. É provável que a primeira pessoa a pisar em Marte não seja atingida por raios fortes como aqui na Terra, porque os relâmpagos marcianos são muito fracos por lá. Mas isso não significa que seja inofensivo,
porque mesmo pequenas descargas elétricas ainda podem afetar os equipamentos dos astronautas. Isso pode interferir nos sensores, eletrônicos, equipamentos de comunicação ou outros sistemas críticos necessários para sobreviver em Marte. Mesmo que os relâmpagos em Marte não sejam tão intensos quanto na Terra, ainda são um grande desafio de engenharia para futuras missões humanas. E segundo os cientistas, ainda é necessário fazer muita pesquisa antes de entendermos completamente como os relâmpagos realmente funcionam em Marte. Mas essa simples descoberta do rover Perseverance já é suficiente para abrir um novo capítulo no estudo sobre o planeta vermelho. E isso só mostra que, mesmo depois de décadas observando, Marte continua nos surpreendendo. E se isso é o que estamos descobrindo agora, o que mais será que os próximos rovers vão encontrar no futuro?